Oi, eu sou Daniel Dantas Lemos, professor do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor da disciplina de Ética Jornalística. Nesse período de isolamento social, de quarentena, eu decidi fazer uma série de vídeos resumindo parte do que nós discutimos na disciplina de Ética Jornalística até o momento de nossa parada, há 2 semanas, e também apontando qual vai ser o caminho que nós vamos traçar nessa disciplina. E aí são vídeos mais curtos, resumindo e apontando o caminho, que eu pensei inicialmente em fazer só para os meus alunos, não como um conteúdo é, da disciplina, do componente curricular, mas como um elemento para ajuda, auxílio nessa fase tão complicada que a gente está vivendo, para nós não perdermos o fio da meada da discussão, das discussões que nós vimos tendo em sala. Acontece que eu acho que talvez possa ser proveitoso para você também, então estou tornando esses vídeos públicos. Esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando. No primeiro vídeo nós fizemos uma introdução sobre as questões de ética e moral na filosofia moral. No segundo vídeo nós falamos sobre uma perspectiva da ética como morte da moral. A moralidade era sempre definida a partir de relações sociais estabelecidas em determinado contexto histórico, nas suas condições materiais específicas, e essa moralidade nasce daí. Só que a partir do seu nascimento, ela vai sempre tentar se manter submetendo os sujeitos a essa moralidade. E aí a Judith Butler, a partir de outros autores, ela defende a ideia de que para a gente ter um comportamento ético, ou seja, autônomo, empoderado, vamos dizer assim, a gente precisa matar a moral, porque a moral tenta sempre nos submeter a ditames e regras que são às vezes anacrônicos, às vezes pertencem a outro tempo. Então, a ética vista como uma ação autônoma, individual, a ética vista como aquilo que eu faço, aquilo que é meu individualmente, subjetivamente, a ética vista como a minha relação com o outro, como eu me relaciono com as outras pessoas, que acordos eu faço, que deliberações eu tomo, que sessões eu faço a partir do diálogo com o outro. Ética sempre pressupõe diálogo, não existe ética, comportamento, a possibilidade de você agir com autonomia e sessão se for a partir de uma submissão. Você precisa dialogar com o outro para ceder e para que o outro ceda e se gerem-se acordos assim. E a ética também como a forma como eu lido com as normas morais, legais, religiosas, sociais. Então, tem três vértices nesse triângulo, em busca de um comportamento ético. E a ideia é mata a moral, elimina a moral, nesse sentido de submissão, e vivencie experiências éticas em que você assume a responsabilidade por aquilo que você faz, respeita e dialoga com o outro sobre aquilo que você influencia o outro e lida com as consequências de assumir a responsabilidade diante da sua responsabilidade diante das normas com as quais você convive. Tem um modo, apesar disso, em que a moral ela tenta se manter. Quando ela é superada pelas relações sexuais, e talvez a questão da homofobia ou do machismo, da misoginia, sejam muito fáceis de visualizar o que isso significa, quando as relações sociais mudam, a moral tende a tentar se manter de maneira violenta. A moral anacrônica tenta se manter de maneira violenta. Então imagina que é, as pessoas era ilegal ser gay, a sociedade mudou, mas essa moral continua lá e ela se traduz em homofobia e violência homofóbica, LGBTfóbica. A sociedade submetia as mulheres ganharam seu espaço na sociedade, se empoderaram, as relações mudaram, as relações sociais estão em mudança, mas há uma moralidade que tenta resistir a essa mudança e ela se manifesta na violência simbólica e concreta contra as mulheres. Por não à toa que o Brasil é um dos países do mundo em que há mais feminicídio e há mais violência contra as pessoas LGBT. Então, essa moral, ela se manifesta, ela tenta subsistir e se manifestar na forma de violência, na forma de uma violência ética, de uma violência simbólica, de uma violência concreta. Esse é o sentido de compreender
que a ética passa pela compreensão ou pela leitura, ou como diz a Adélia Cortina, a ética é acolher o mundo moral em sua especificidade e em dar reflexivamente razão dele. Então, assim, a ética passa por você entender isso tudo e ser capaz de refletir sobre isso tudo. E ao ser capaz de refletir sobre isso tudo, explicar isso tudo. Explicar isso no que você está inserido. E ela continua dizendo, no propósito de que os homens cresçam em saber acerca de si mesmos e, consequentemente, liberdade. Eu acho isso massa, porque o que ela está dizendo, ó, a finalidade da ética é parecida com a finalidade da psicanálise. A finalidade da psicanálise é você precisa conhecer mais a si mesmo. E quanto mais você conhece a si mesmo, a si mesma, mais livre você é, mais controle e autonomia você tem sobre suas ações. Você sabe mais sobre si, você é capaz de mais agir sob o seu controle, e não entregando o controle da sua vida para outras pessoas. E por fim, porque é um resumo daquilo que, agora sim, já é um resumo daquilo que nós ainda vamos discutir em sala de aula, é importante nessa dimensão da responsabilidade, da autonomia, da liberdade, entender uma coisa que os existencialistas que eu tanto gosto entenderam e assumiram e defenderam. A liberdade não é uma escolha. É contraditório isso. Nós somos condenados a ser livres. Ser humano é ser livre. Enquanto a gente não for capaz de viver a liberdade das nossas próprias escolhas e da responsabilidade por elas, nós não somos humanos. Nós não somos livres. A liberdade é a liberdade é poder escolher. Mas nós não temos alternativa de não escolher. Até quando eu abro mão de uma escolha para que outra pessoa escolha por mim, foi minha decisão fazer isso. Entende? Eu decidi que você vai decidir por mim. Eu abri mão da possibilidade de tomar minha própria decisão. Então, é inerente ao a ser humano a liberdade de escolher. E nós somos escravos dessa liberdade. A gente não tem a opção de não fazer escolhas. A gente faz escolhas sempre. Sempre é preciso fazer escolhas e vai haver uma determinada concepção da ética que diz o ato ético é aquele que poderia não ser feito. Ou seja, só é ético o ato que eu tive que escolher fazer. Se eu não tivesse a possibilidade de escolher entre fazer ou não fazer tal coisa, a minha ação não seria ética por essa concepção. Deu para entender? Por exemplo, eu posso ou não ir ao supermercado fazer compras durante a pandemia. É uma escolha minha. Eu tenho que fazer essa escolha. E mesmo que você diga, vai faltar coisas, as pessoas vão ficar com fome. Não, eu poderia fazer um pedido, mas ainda que eu não tivesse a forma de fazer um pedido por um aplicativo, a decisão de ir ou não é minha. Eu posso escolher morrer de fome. Mas é uma decisão minha. Então, a liberdade da escolha, que é essa escravidão que a gente tem, é o que delimita o ato ético. É ético porque eu escolhi fazer. Eu não seria ético um ato, se possível existir, em que eu não tivesse a escolha. Eu não tinha escolha de fazer, a não ser fazer isso. Não, você sempre tem a escolha. Sequestraram sua família e disseram, mate, sei lá, fulano de tal. Aí você vai dizer, eu matei porque eu não tinha escolha. Não, você tinha escolha. Você poderia ter deixado sua família morrer. Foi sua escolha. Então sempre tem uma dimensão da escolha. E o existencialismo ele vai dizer que nós somos condenados a escolher e que nós sempre tentamos fugir da responsabilidade da escolha, atribuindo a outra pessoa a possibilidade de tomar a decisão. E aí o Sartre ele trabalhava um conceito que é com o qual eu vou encerrar esse vídeo, que eu acho muito importante, inclusive nesse contexto de pandemia, que é o conceito de má fé. Para Sartre, para o existencialismo, má fé é você não se responsabilizar pelos seus atos. Age com má fé aquele que diz que ao agir, agiu porque foi obrigado ou porque a decisão foi de outro, porque não tinha escolha. Má fé é abrir mão da responsabilidade de responder pelos atos pelas suas ações. Má fé é decidir deliberadamente atribuir a outra responsabilidade por algo que só você fez, uma ação que era sua. Má fé é isso. Agir com má fé, diferente do senso comum pode apontar, é agir e depois não assumir a responsabilidade do que você fez. Fez porque alguém mandou, fez porque... Não, agir com má fé é agir
atribuindo a outro, a terceiro, a sua decisão, a escolha que você tomou. E ser livre, ser autônomo, ser ético é o contrário da má fé. É você agir, mesmo que eu acredite que não existe ética a priori, ou moral a priori, ou seja, que eu possa avaliar um ato antes dele acontecer, mas é agir ciente de que vai responder por aqueles atos. Você decidiu fazer aquilo, você vai responder por isso. E não vai responsabilizar ninguém. Não vai responsabilizar sua mãe, não vai responsabilizar seu cônjuge, não vai responsabilizar seu filho, não vai responsabilizar o presidente, não vai responsabilizar a governadora. Você vai assumir a responsabilidade pelo que você fez. Se você atribuir a responsabilidade a um terceiro, a outra pessoa, as circunstâncias, você está agindo com má fé. Eu volto depois com o quarto vídeo.